Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa segunda videoaula de Biologia do quarto bimestre. Hoje a gente vai continuar estudando o conteúdo que a gente começou a estudar na semana passada, que é sobre biotecnologia, só que hoje a gente vai falar sobre transgênicos. E para começar nossa aula de hoje, o que é um transgênico? Transgênicos, galera, também são organismos que a gente chama de organismos geneticamente modificados, que foi uma sigla que a gente já mencionou na aula passada quando a gente falou sobre DNA recombinante, que são os OGMs. Transgênico, por definição, é um organismo que ele foi montado por engenharia genética e que ele tem dentro do seu patrimônio genético fragmentos de DNA ou genes que vieram de outra espécie e que foram inseridos no meio dele para que de repente ele tenha aí a produção de algo que naturalmente sua espécie não produziria. Transgênicos eles são utilizados atualmente principalmente na organização e na montagem de plantas e animais com características que a gente deseja. Os transgênicos eles são uma técnica que também tiveram uma pesquisa que começou lá na década de 70 como DNA recombinante. Só que diferente dele, os transgênicos eles só começaram a ser popularizados a partir da década de 90. E aqui no Brasil, particularmente, a gente começou a utilizar eles a partir do ano de 1995. A gente já utiliza transgênicos, pessoal, há muito tempo, tanto que diversos dos alimentos e dos produtos que a gente utiliza na nossa casa têm origem nesses organismos, e eles são simbolizados e marcados exatamente por esse símbolo que aparece no meio do rótulo deles, um triângulo amarelo com uma letra T, que significa que aquele material e aquele produto que a gente está utilizando, ele tem na sua composição algum produto obtido através de transgenia. Professor, mas por que eu vou fazer uma modificação genética em algum animal e em alguma planta? Bom, pessoal, a técnica da transgenia, ela busca colocar em algum organismo montado geneticamente algum gene do seu interesse. E esse gene do seu interesse, que geralmente é extraído de uma outra espécie e colocado no organismo transgênico modificado, ele vai causar a manifestação de alguma característica que é desejável, ou a produção de alguma substância que de repente seja interessante para o ser humano, que aquele alimento, que aquela espécie acabe produzindo, e que naturalmente ela não teria essa capacidade. A gente pode fazer isso, galera, e essa manipulação genética, visando alguns objetivos, como por exemplo, tornar uma planta ou algum animal mais produtivo, realizar um crescimento acelerado naquele organismo, de repente fazer com que ele tenha um enriquecimento alimentar, colocando e produzindo algum tipo de substância que torne aquele alimento mais nutritivo do que ele era, assim como de repente a gente pode fazer com que um vegetal acabe sendo mais resistente a uma praga, facilitando o seu cultivo. Professor, o senhor falou que pode se montar tanto plantas quanto animais de forma genética alterada. Como que a gente realiza esse procedimento? Bom, pessoal, existem duas técnicas bastante diferenciadas para você realizar um processo de transgenia. E todas elas passam por algumas etapas que a gente fala que são bastante comuns. A primeira coisa que a gente faz para realizar a montagem de um transgênico é realizar a identificação de um gene de interesse em alguma outra espécie que você quer de repente passar para o seu organismo-alvo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma bactéria que ela tem, sei lá, um gene que torna uma planta resistente a uma praga. Se nessa bactéria eu tenho um gene, a primeira coisa que eu vou fazer é o isolamento desse gene. E isso a gente utiliza utilizando enzimas de restrição, que a gente falou na aula passada de DNA recombinante, que são substâncias que têm a capacidade de cortar uma região específica do gene, portando aquele DNA. Uma vez que eu utilizei a enzima de restrição e cortei aquele gene de interesse daquele organismo que eu não quero, eu vou pegar esse gene de interesse, realizo o isolamento dele, e esse gene que passa a ser chamado de transgene vai ser inserido em alguma célula de tecido vegetal. E esse processo ele é conhecido como processo de transformação, que pode ser feito de várias formas, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Uma vez que eu conseguir realizar a inserção desse transgene dentro de uma célula vegetal, essa célula vegetal vai ser levada para a cultura, vai ser cultivada e a partir dela a gente vai fazer o estímulo para que ela se desenvolva em um material que vá se tornar uma planta adulta que consiga manifestar aquela característica, porque aquele gene que a gente isolou da outra espécie vai começar a se manifestar dentro de todas as suas células vegetais. Professor, mas como que eu faço para esse gene que eu extraí ser inserido dentro de uma célula vegetal? Bom, galera, o processo de transformação e de inserção desse gene pode ser realizado de várias formas diferentes quando a gente está falando da modificação de transgenes no formato de plantas. A gente pode utilizar a microinjeção, que é quando você utiliza uma agulha muito pequena e com ela, em uma solução de fragmentos desse gene de interesse, você insere elas diretamente dentro da célula vegetal. Outra técnica que é muito utilizada é a técnica da eletroporação. Você pega as células vegetais,
coloca elas em cultivo e de repente utiliza alguma descarga elétrica para fazer com que a membrana plasmática dessa célula comece a abrir poros de passagem, e junto dessa célula que está sendo eletrocutada, você vai colocar também os genes que vão passar e se movimentar para dentro da célula da planta e eventualmente podem causar mutações e se inserirem no meio do genoma dela. Outra técnica que é muito comum é a técnica da biobalística, que ela é uma técnica que você utiliza um aparelho que tem a capacidade de disparar projéteis de tungstênio super pequenininhos que na sua superfície tem várias moléculas do gene que a gente isolou e que é do nosso interesse que aquela planta tenha. Essas balas de tungstênio, elas entram dentro da célula e elas vão acabar também liberando lá dentro esses genes de interesse para causarem a integração desse patrimônio genético. De forma bem simples, a biobalística é como se você estivesse fuzilando a célula vegetal com balas de tungstênio que vão acabar colocando DNA dentro dela. Só que a técnica mais comum utilizada para montagem de transgênicos é a técnica do Agrobacterium, que é uma técnica que ela consiste na construção de uma bactéria recombinante, que a gente falou na aula de DNA recombinante, que são bactérias de um gênero chamado Agrobacterium, que tem a capacidade de contaminar as células vegetais e passar material genético delas para dentro da célula vegetal, fazendo com que aquela célula integre o novo material do nosso interesse. Já no caso dos animais, a gente utiliza um outro tipo de procedimento. Assim como no caso das plantas, o primeiro passo é a gente realizar o isolamento do nosso gene de interesse. Você pega determinado organismo que tem uma característica que você quer, descobre qual é o gene que causa aquela característica e, utilizando as enzimas de restrição, você corta aquele fragmento de DNA e isola o seu gene de interesse. Esse gene de interesse ele vai ficar reservado. Por quê? No caso do animal, galera, a gente está falando de um organismo pluricelular que é derivado de um zigoto. Então a alteração genética que a gente vai fazer, geralmente ela é uma alteração que ela vai acontecer já no óvulo fecundado, já no zigoto formado. Como que isso é feito? Você retira o óvulo do animal fêmea que você vai querer alterar, pega o espermatozoide daquela mesma espécie, realiza uma fertilização in vitro, uma fertilização fora do corpo do animal e montou o seu zigoto. Depois que você realizou a montagem do seu zigoto, utilizando uma técnica também de microinjeção, você vai pegar uma agulha muito fininha em uma seringa também especializada e com ela você vai injetar diretamente esse gene de interesse que você tinha isolado diretamente no núcleo desse zigoto realizado. Esse material genético provavelmente vai se inserir e causar alguma mutação lá no DNA daquele zigoto e conforme ele for se dividindo para formar o embrião, todas as células vão estar alteradas. Esse zigoto que foi montado geneticamente, ele vai ser inoculado e implantado dentro do útero do animal que você quer que de repente reproduza aquilo ali, geralmente na fêmea, muito comum de ser realizado em ratas, e no caso, esse zigoto ele vai acabar se desenvolvendo e formar um indivíduo adulto com aquela característica desejada. Professor, eu entendi até como é feito o processo de transgenia, mas para que a gente faz isso? Bom, galera, a técnica de transgênico, tanto para a gente montar plantas quanto para a gente montar animais, ela tem uma aplicabilidade gigantesca e, como eu falei, elas inclusive já são utilizadas hoje em dia no meio da nossa indústria. A gente pode utilizar isso para, como eu falei, tornar plantas resistentes a pragas, como é o caso, por exemplo, do milho BT, que é um milho que ele foi alterado com a inserção de um gene de uma bactéria chamada de Bacillus thuringiensis, que torna essa planta resistente ao ataque de lagartas, o que acaba fazendo com que o milho ele acabe tendo um crescimento muito mais fácil e um cultivo muito melhor, sem necessariamente ter que utilizar tantos agrotóxicos para matarem essas lagartas, que a gente sabe que é um problema muito grande para os agricultores que realizam o cultivo de milho. A gente também tem o caso do arroz dourado, que é um arroz modificado geneticamente, com alguns genes de algumas outras espécies vegetais, que fazem com que o arroz ele comece a produzir maior quantidade de beta-caroteno e se torne um alimento muito mais nutritivo. Aqui a gente tem uma foto mostrando como que é o arroz dourado em comparação com o arroz comum. E a gente, como falou, também pode utilizar transgênico para animal. E isso também tem finalidade, inclusive, para a saúde, como é o caso de uma pesquisa que tem sido realizada aqui no Brasil, que é o do mosquito da dengue transgênico. Professor, por que diabos eu vou fazer alteração genética no mosquito da dengue? O mosquito da dengue, pessoal, ele, como a gente sabe, como a gente já estudou diversas vezes, ele é um mosquito que ele se reproduz em água parada quando a fêmea coloca ovos lá. Só que para essa fêmea colocar ovos, ela tem que se reproduzir com um Aedes aegypti macho. O que tem sido feito, que foi uma pesquisa muito inovadora que tem sido realizada aqui no Brasil? A gente tem alterado geneticamente
alguns mosquitos da dengue exatamente masculinos, para colocar lá no meio do seu material genético um gene que causa mortalidade de larvas. Por quê? Se esse mosquito da dengue macho acasalar com o mosquito da dengue fêmea, os óvulos que foram fecundados e formados por aquele encontro e por aquele acasalamento com o mosquito modificado, quando eles forem colocados na água, as larvas nem vão se desenvolver e, consequentemente, elas vão morrer antes de se tornarem novos mosquitos da dengue para transmitirem a doença. Ou seja, a técnica de transgenia foi utilizada para impedir e reduzir a população de Aedes aegypti. E tem dado muito certo, os resultados são muito promissores. Quem sabe no futuro com essa técnica a gente não consiga reduzir essa doença tão grave aqui no meio do Brasil. Assim como a gente também tem a montagem de bovinos transgênicos. Professor, por que diabos eu vou alterar geneticamente um boi? Como a gente tem hoje em dia um consumo muito grande de carne bovina, nem sempre o tempo de crescimento do boi é suficiente para que a gente tenha uma produção tão elevada. Por essa razão, e até para impedir também desmatamento ou então avanço sobre áreas de vegetação natural que nem muitos políticos hoje em dia estimulam, às vezes talvez seria recomendável a gente alterar geneticamente o boi para ele ter um crescimento acelerado que de repente acabasse produzindo maior quantidade de massa muscular e de carne para o corte, que não necessariamente acabasse, sei lá, tendo que gastar tanta comida ou utilizando tanto pasto. A gente já tem algumas espécies de bois transgênicos sendo produzidos com carne também sendo derivada de origem de transgenia. Só que é importante a gente saber, galera, que essa aplicação dos organismos geneticamente modificados, como eu falei, já é muito comum no meio da nossa dieta. Tanto que muitos de vocês provavelmente já comeram e nem perceberam. Prova disso é que quando a gente utiliza e quando a gente observa lá na cozinha os produtos que a gente tem, muitos deles já tem aquela marcação do Tzinho amarelo, como eu falei para vocês. Óleo de soja, ração animal, fubá, salgadinho, molho de tomate, assim como de repente o amido de milho, várias outras, batata, por exemplo, frita que a gente compra daquela de tubo, o Doritos, assim como, por exemplo, até a alimentação da primeira infância como as cremogemas. Só que existe uma coisa que ela é bastante complexa, galera, quando a gente fala em transgenia. Por quê? A regulamentação de transgênicos, ela é muito polêmica, ela é muito controversa. Porque, por lei, aqui no Brasil, obrigatoriamente a gente tem que rotular isso daqui. Só que há 2, 3 anos atrás, a gente teve algumas propostas e projetos sendo liberados no Congresso Nacional falando que não era obrigatório essa rotulagem. E até hoje está numa discussão se isso pode ser aprovado ou não. Por quê? Se a gente pensar de uma forma ética, a gente deve ser informado sobre o que a gente está consumindo. Só que a indústria não deseja que a gente saiba que alguns alimentos são produzidos de forma transgênica, porque isso ainda é visto com muita desconfiança por alguns grupos e algumas comunidades. Na comunidade científica existe mesmo quem critique o uso de transgenia, tanto que nem todos os países liberaram o consumo e uso indiscriminado, como foi aqui no caso do Brasil. Na Europa é proibido a utilização de organismos transgênicos. Professor, e por que é proibido isso? Exatamente por causa dos riscos e dos benefícios. De benefício, galera, da produção de transgênico. Como a gente falou, modificando geneticamente os organismos do nosso interesse, a gente consegue ter um aumento de produtividade alimentar, pode conseguir produzir alimentos de forma mais rápida, com menor custo e mais resistentes a pragas. Alimentos podem se tornar cada vez mais interessantes nutritivamente com essas alterações, além da gente reduzir o uso de agrotóxicos e também ter aí a própria expansão do conhecimento científico. Só que o que é contraposto como argumento de riscos para o uso de transgênico é exatamente o que torna a técnica de transgenia ela tão controversa. Primeiro, no momento que a gente pega o gene de uma outra espécie e coloca ela dentro de um grupo de organismo novo, a gente não sabe se aquilo necessariamente vai seguir o que a gente planejou. Então existe, por exemplo, o risco de reações alérgicas. Se eu pego, por exemplo, sei lá, um gene de um amendoim, de uma noz, e coloco dentro de um outro organismo, quem não me garante que aquele gene também vai induzir a produção de uma substância que cause alergias? Além da gente saber que a gente tem uma incerteza quanto ao metabolismo celular, ou seja, aquele produto daquele gene pode passar por reações químicas que a gente não espera, e isso pode aumentar o nível de toxicidade do alimento. Existem alguns cientistas que apontam o maior potencial da formação de tumores e de cânceres para pessoas que consomem transgênicos. Existe um perigo muito grande de grandes empresas que produzem sementes ou materiais transgênicos terem um monopólio agrícola e de repente só eles acabarem ganhando dinheiro com isso. Existe a possibilidade de que organismos transgênicos consigam fugir de controle e contaminem a natureza. E se ele é tão bom assim como foi criado pelo interesse do ser humano, quem não me garante que ele vai acabar substituindo espécies nativas e causando perda de biodiversidade?
Além da gente saber que na natureza nada é estático. Se eu produzo uma planta resistente à praga, podem surgir pragas ainda mais resistentes que consigam superar aquilo ali. E a principal crítica aos transgênicos que tem sido realizada nos últimos anos é que ninguém nunca realizou um estudo a longo prazo das consequências do transgênico. A gente começou a utilizar lá em 1995 e até hoje a gente está utilizando. Tem aí coisa de 25 anos que a gente está trabalhando com transgênicos. Só que 25 anos é um período muito curto para a gente estimar o que uma alimentação diferenciada baseada em organismos geneticamente modificados podem causar. Ou seja, existem riscos que a gente também tem que ponderar para a gente conseguir utilizar esses transgênicos. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido entender a técnica de transgenia, espero que tenham gostado da aula e até a próxima semana.